segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas. O resto é sombra de árvores alheias. A realidade sempre é mais ou menos do que nós queremos. Só nós somos sempre iguais a nós próprios. Suave é viver só. Grande e nobre é sempre viver simplesmente. Deixa a dor nas aras, como ex-voto aos deuses. Vê de longe a vida. Nunca a interrogues. Ela nada pode dizer-te. A resposta está além dos deuses. Mais serenamente imita o Olimpo do teu coração. Os deuses são deuses, porque não pensam. Simplesmente, ninguém mais, ninguém menos do que Fernando Pessoa. Para mim, essas palavras dele são muito impactantes, quando ele afirma que precisamos seguir o nosso destino, independente de qualquer coisa. Segue o teu destino, mas segue o teu destino fazendo algo muito importante, regando as tuas plantas e amando as tuas rosas. Essa é a melhor forma de se viver, entendendo que tudo que não são as suas plantas, tudo que não é a sua rosa, as suas rosas, é tudo sombra, é tudo árvore alheia, é tudo aquilo que não te pertence e que por vezes você quer, muitas vezes, amar mais as plantas alheias, mais as rosas alheias, se preocupando com a adubação que não é e não depende de um esforço teu, não depende do teu trabalho, não depende da tua vida, e nem a tua vida depende daquelas rosas e daquelas plantas. Quantas vezes perdemos esse cuidado com as nossas plantas, com as nossas rosas, e deixamos de viver aquilo que nós precisamos, cultivando e cuidando do que nos pertence, da vida em si mesmo que se pertence. Agora, a conversa que o Fernando Pessoa faz com a logoterapia, quando ele diz, olha, não interrogues a vida, nunca a interrogues, nunca pergunte para a vida. E isso está muito dentro do que o Frankl fala, e olha aqui, ele aqui. É muito do que esse senhor aqui fala para nós. Ele fala, lembrando, deixa eu só fazer uma rápida propaganda aqui, é esse busto aqui, feito pela Santo Print 3D, olha aqui, depois vocês procurem ele no Instagram, não tá querendo focar de jeito nenhum, olha só, rapaz, pronto, a Santo Print 3D, que faz vários bustos, uma coisa mais linda do que a outra. E esse senhor aqui, o Viktor Frankl, vai dizer, não perca seu tempo fazendo perguntas para a vida, não perca seu tempo questionando a vida, porque na verdade, no final das contas, é sempre a vida quem pergunta a você. É sempre você que deve se colocar em uma posição de escutar, entender o que a vida está perguntando e querendo de você, porque a vida sempre quer respostas. A vida sempre quer de nós atitudes, e atitudes são as únicas coisas que nós podemos dar para a vida como resposta daquilo que ela impõe como pergunta sobre nós. A todo momento a vida está sempre nos perguntando o que você vai fazer, o que você quer, o que você deseja e como que você vai agir. E esse como é justamente a maneira que nós podemos nos levantar, nos erguer diante da vida e dizer, é assim. É assim que eu vou fazer, é assim que eu vou agir, é assim que eu vou buscar, que eu vou procurar, de uma forma que eu consiga recuperar as minhas plantas, as minhas rosas, molhar as minhas plantas, amar cada uma delas, regar as minhas rosas, não deixar que elas se ressequem, não deixar que elas apodreçam, que elas enfraqueçam. E muitas vezes a verdade é que nós já estamos assim, como rosas enfraquecidas, faltando adubo, faltando alimento, faltando sol, faltando luz, faltando tantas coisas, porque estamos muito preocupados com aquilo que nós não sabemos. Estamos muito preocupados com as perguntas que fazemos e esquecemos de responder, esquecemos da resposta que é o essencial quando nós vamos prestar vestibulares, provas, concursos. Claro que as perguntas nos preocupam muito, mas entenda que as perguntas, as questões, elas nunca estão sob o nosso controle, porque não somos nós que editamos e criamos as provas. A única coisa que está no nosso controle diante dessas situações, de uma prova, né, da vida,
são sempre as respostas que vamos dar, as alternativas que vamos marcar. E assim também é a vida real. Sob a nossa responsabilidade estão as respostas que devemos dar para as questões que a vida impõe sobre nós. E todo dia é um concurso diferente, todo dia é uma prova diferente, todo dia é sempre perguntas diferentes. E aí você pode falar, Lucas, eu acho que na real todo dia é a mesma pergunta. E eu concordo com você em certa parte, porque eu acredito que toda vez que nós acordamos é sempre a mesma pergunta que a vida nos faz. E aí, tu vai levantar ou não vai, filho? E aí, tu vai fazer o quê? Você vai ficar aí na cama resmungando, colocando a culpa nos outros, se vitimizando, dizendo que tá difícil, porque todo mundo sabe que tá difícil para todo mundo. Mas você vai continuar aí se comparando com todo mundo, você vai continuar, né, nesse vale de lágrimas, deixando a vida passar, deixando tuas plantas e tuas rosas morrerem? Ou você vai dar um jeito, tu vai fazer alguma coisa da vida, vai fazer diferente do que tem feito até hoje? Então eu penso que sim, essa pergunta do que nós vamos fazer, ela é a mesma todos os dias. Nisso vocês que pensaram nisso têm razão. Mas a partir do momento em que respondemos o que vamos fazer ao abrir os olhos e perceber que temos mais uma chance da vida, aí sim, aí eu acredito que as perguntas elas não se repetem todos os dias. São perguntas diferentes porque esperam de nós possibilidades diferentes, esperam de nós posições diferentes. E aí a gente precisa ter um leque minimamente possível que nos faça dar conta daquilo que é necessário. Quanto maior for o nosso repertório diante da vida, a gente vai conseguir fazer isso que o Fernando Pessoa muito bem descreve. Ver de longe a vida. Sair do meio do tumulto, sair do olho do furacão, sabe? Sair daquele centro que nos sufoca, que nos cega, mas ver a vida de longe. Ver esse campo que possui as plantas e as rosas que precisam ser amadas e regadas. Vê de longe e contempla a beleza. Percebe de longe aquilo que você não está conseguindo mais perceber perto, por estar tão próximo. Se eu fico muito próximo de algo, de algum objeto, dificilmente eu vou conseguir encontrar os detalhes que eu encontraria olhando de longe, contemplando de longe. Então, por isso, vê de longe a vida. E nunca a interrogues. Ela nada pode dizer-te. A vida dificilmente vai poder te dizer algo, porque é você quem tem que dizer a ela. A resposta está além dos deuses. A resposta está além daquilo que você está esperando que Deus faça por você. E claro que se você crê em Deus, se você tem uma fé, a participação de Deus na resposta que você espera, com certeza é significativa para você. Mas mesmo essa resposta que você espera de Deus, ela precisa necessariamente estar acompanhada das suas atitudes, das suas escolhas, daquilo que você faz com a sua própria vida. Porque Deus pode te ajudar, mas Ele sabe que te ajuda à medida em que você se ajuda. É assim que nós crescemos, é assim que nós aprendemos, desde que nós somos criancinhas, né? Nosso maior ajudante somos nós mesmos. Apesar de termos apoio, apesar de termos encorajamento, outros nem isso possuem. Mas a vida, ela espera de nós respostas. Por isso, para de perguntar à vida e começa hoje a dar as respostas, porque é ela que está te perguntando. E aí, além da vida, eu te pergunto, você já se inscreveu no meu canal? Você vai deixar aqui um comentário dizendo o que você achou desse vídeo? Porque essa é uma atitude muito simples e muito fácil que você pode tomar. Agora, talvez uma mais difícil, mas eu te desafio e pergunto para você, você vai encaminhar meu vídeo para alguém? Você vai compartilhar meu canal para me ajudar? Bom, isso depende só de você e da atitude que você pode tomar agora, porque eu agora vou descansar e preparar o próximo conteúdo para a gente se ver em breve. Valeu?